Senhoras e senhores, o Falando de Nada hoje tem uma convidada especial. Se você está vendo ali no aqui um do lado do outro, você sabe que tem alguém do lado de lá. Então receba com uma salva de palmas a cineasta Gândia Monteiro! Êêê! Muito bem-vinda! Que delícia receber você aqui. Eu gostaria de começar dizendo pro pessoal que assiste a gente, os nossos fãs são os tagarellers. Tagarellers, a galera fala bastante. A gente fala de nada, né? Então eles são os tagarellers. Mas foi acabou sendo muito inusitado como a gente conseguiu receber a Gândia aqui. Eu queria só contar pra eles mais ou menos como que foi. Eu e o Michel fomos numa coletiva de imprensa do novo filme de Nubank, da campanha nova. E aí Gândia estava lá como a diretora dessa campanha. A pessoa por trás do conceito artístico, da criação visual ali por trás do filme novo, que é com o pezinho de Wandinha. Com o Mãozinha. É muito bom. É muito bom, o filme tá muito legal. E aí a gente falou, putz, a gente tem um podcast que a gente fala sobre bastidores e tal, não sei o que. Você gostaria de vir? E aí deu tudo certo. E a gente tá muito feliz de te receber aqui. Vocês vão ver as séries que ela já trabalhou ao longo da conversa, vocês não acreditam o tanto de coisa boa que ela já fez. Então vamos lá, Gândia, vamos falar de Wandinha. Como é que foi esse lance do Nubank que te fala o seguinte, nós estamos com uma campanha, nós licenciamos Wandinha da Netflix e a gente vai criar o pezinho. Como você dirigiu o episódio de Wandinha, você teria interesse em vir fazer a campanha? Como é que foi esse papo? Quando você ouviu isso pela primeira vez, foi interessante? Voltar pro Brasilzinho, que eu tanto amo. Como é que foi? Eu estava em Londres, filmando uma série nova da Marvel. É outro spin-off de WandaVision, porque eu dirigi Agatha desde sempre. Sim. Uhum. Então é o spin-off do Vision. Ah, sim! Com o Paul Bettany Sim. e o James Que legal. Spader. Que tudo! Bem legal, bem meta. Ah, é? É bem meta. Já é uma coisa que eu estou ansiosa, apaixonada, amo WandaVision. WandaVision foi bastante amo Agatha metalinguagem, desde né? sempre. Foi, e continua sendo, e Agatha também, e a metalinguagem vai se transformando, dependendo da história, né? Tudo bem motivado pela história. E eu recebi, acho que um e-mail, uma ligação, eu tava no meio de uma filmagem, tava lá em Pinewood Studios, e eu achei que não ia dar, porque o meu cronograma tava bem cheio, e sei lá, sabe, quando você tá muito imersa em outro mundo, em outra realidade, em outra construção de mundo mesmo, você acha que se jogar em outro vai ficar um pouco impossível, ainda mais com o schedule, que a gente tava filmando várias semanas de 6 dias por semana, Caramba. que é aquela coisa que é mais pesada, que normalmente filma 5, né? Mas, lógico, que faz todo sentido. Eu dirigi 2 episódios de Wandinha da primeira temporada, os episódios 5 e 6, mas foi filmado fora de ordem, se vocês quiserem falar sobre isso depois, a gente pode falar. Podemos super. E eu tava do lado de uma assistente muito boa, a melhor assistente que eu já tive. E ela viu, assim, o brief, o deck de apresentação, o roteiro, né? E ela começou a rir. Aí eu falei, Ela é brasileira? Não, ela é da Nova Zelândia. Uma Nossa, querida. É isso, se impacta uma pessoa que não tem a nossa cultura aqui, o nosso... E eu achei isso, sei lá, sempre bom ter uma audiência, né? Uma audiência natural, na verdade. Uhum. E aí eu me empolguei, conversei com a Iconoclast e vi que seria possível em termos de schedule. Que é a produtora por trás do filme, né? A Iconoclast. Exatamente. E quanto que foi quanto mais ou menos foi o tempo entre você receber esse e-mail e agora, onde a gente tá aqui? Fim de abril. Super foi recente. rápido. Foi muito rápido. Caramba. Muito! Não, foi super rápido e foi super... E correu mais rápido porque o Vitor, o ator que faz Mãozinha, ele também é um cara muito ocupado, né? Então as datas dele no Brasil mudaram e a gente teve que puxar a produção pra acho que 2 semanas ou 10 dias mais cedo. Nossa, que foi um pouco estressante. Isso é legal falar. O Vitor é um ator romeno, ele faz a Mãozinha da série original e ele veio pra fazer a campanha de Nubank também. Então a Mãozinha da campanha é a Mãozinha da série. É o mesmo Mãozinha. Isso é muito legal. É Mãozinha oficial. Mãozinha oficial. Não, real, ele é demais. Na primeira temporada da série foi filmada na Romênia. E o Vitor, e o casting de alguns atores foi feito localmente. Normalmente, depende, porque filmar na Europa, no leste da Europa, acaba trazendo alguns obstáculos pra produção, porque as pessoas não falam inglês como primeira língua, né? Então, o casting é feito normalmente em Londres, e alguns atores vêm dos Estados Unidos. E nesse caso, o Lurch, que é o mordomo, né? E o... É o tropeço. Tropeço. Bom nome, né? Nossa, eu nunca ia saber essa palavra. O Lurch e o Mãozinha, o Tropeço e o Mãozinha,
o casting foi feito local. Que é muito legal, né? Porque, Sim. na verdade, porque traz essa dinâmica, né? Traz essa naturalidade deles. Faz todo sentido o tropeço não ser, sim. sabe, americano. Outsider, né? Exato. Como é que é o tio Chico em inglês? Uncle Fester. Uncle Fester. Tio Chico. E o It, como é que é mesmo? It? É o cabeludo, a não peruca lembro. gigante. Eu esqueci o nome dele em Também não português. lembro. Tá. Eu ia falar... Cousin It. Não, eu esqueci o nome dele em português. Tudo bem. Nossa, As é que me adaptações- deu um branco, porque as traduções são muito boas São pro muito português. boas. É isso, tipo, Wednesday, Não. virar Wandinha. É maravilhoso, é genial. Não, e quando a campanha começou, quando o Netflix começou a campanha internacional, eu comecei a receber mensagens do mundo inteiro, dos nomes diferentes de Wandinha, né? De tudo. Merlina. Porque pra gente é Wednesday pra sempre, meio que colou no coração, né? E aí você fez essa campanha. Em quantos dias vocês demoraram pra filmar todos os filmes? Porque são múltiplos filmes que vão ao ar durante as próximas semanas, né? Nossa, a gente não podia nem falar quantos dias, mas foram 3 diárias, Parabéns. mas com 2 unidades. Cara. E a Sabrina Duarte estava dirigindo a 2ª unidade. Que baita projeto. Que sem ela e sem a 2ª unidade teria sido impossível, porque realmente tem muita coisa em todos os filmes, todas as peças, né? Sim. Que tem o trabalho de nós duas, na verdade, dirigindo. Mas é aquela coisa, né? A gente começa com, vamos fazer em 7 diárias. Aí vai entendendo a produção, como encaixa, né? É sempre demais. um quebra-cabeça. E eu tenho uma dúvida, porque você trabalhou na série original, em Wandinha, e também nesse filme de uma campanha publicitária de Nubank. Só que a gente assistiu um dos filmes ontem. Foi ontem? Foi? Ontem. Anteontem. Anteontem, Na terça-feira. Tô Nossa, confusa na também. semana. A gente assistiu um dos filmes e, visualmente, é o mesmo cenário. É a mesma coisa. Mesma textura. Bem bom. O filme tá muito parecido, assim, as cores, a saturação do filme em si. Eu queria entender, pra você, que trabalhou na série e também trabalhou na campanha, você teve essa sensação de que as coisas estavam muito casadas, assim, tava tudo muito visualmente parecido? Eu acho que, assim, no cinema e no TV Premium, como a gente chama, é possível empurrar um pouquinho os limites do que a gente quer fazer visualmente, porque a escuridão, ou a escuridão existencial e também a escuridão visual, ela é um pouco mais aceita. E na publicidade sempre tem um pouquinho de um medo, sabe? Sim. Porque o solar, ele talvez seja mais acessível para muita gente. Só que nesse caso, a série, ela tem esse quê escuro. E eu acho que, assim, para contar essa história do Pezinho e da vida que ele tá levando e das dificuldades que ele tá vivendo no dia a dia, realmente precisava da escuridão. E eu sou uma pessoa que meu trabalho tem esse quê já, e ele, há muito tempo, é uma coisa que eu procuro explorar mais e mais visualmente. Então, eu acho que sim. Lógico, me chamaram pra fazer, né? Já sabiam, porque eu tava lá no começo da produção, da pré-produção da série. Então, a série ela foi filmada fora de ordem, a primeira temporada. O que é super normal, né? Isso acontece bastante. Mas em termos de episódio, fora de ordem, não acontece tanto. Eu achei que era normal. Não, normalmente a gente filma em sequência. Tá. E a gente filma bastante em blocos de 2, né? Tá. Então o Tim Burton foi lá, ele tava fazendo a pré-produção para os episódios 1 e 2. Aí eu entrei para fazer a pré-produção para os episódios 5 e 6. Aí depois ele voltou e dirigiu episódios 3 e 4. Normalmente a gente filmaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas nesse caso, porque os atores, a Catherine Zeta-Jones e o Louis Guzman, que fazem os pais, eles só estavam disponíveis por aquelas 6 semanas. Então a gente teve que filmar tudo que tinha os pais, que um dos meus episódios é o episódio onde os pais voltam pra escola, pra Nevermore, e a gente tinha que filmar tudo naquele bolo mesmo de tempo. Então isso sempre acaba trazendo uma sensação que você também tá ali na construção da ideia visual do projeto. E nesse sentido, você disse que estava trabalhando ali num projeto de TV, né? Uma série produzida para a TV, e aí você veio depois para publicidade. E, se você puder explicar para o pessoal que está em casa, que provavelmente não entende muito bem a diferença entre essas duas coisas, que são muito diferentes, quais são as principais diferenças entre você gravar
nem que seja um filme tão bem produzido quanto esse de Nubank, mas ainda é uma publicidade. Sim. Quais são as diferenças entre você gravar um projeto original pra TV, uma série e um filme publicitário? Eu posso falar sobre as diferenças e as similaridades também, porque eu acho que, no todo, quando a gente está fazendo um projeto longo, né, que o conteúdo ele vive entre 45 minutos e 1h20, você tem que pensar no desenvolvimento da história, né? Pensar realmente em como que essa ideia, que esses personagens, que os temas e o tom também vai mudar e se esticar e desenvolver e dar um espiral. E às vezes ele vai em círculos ou às vezes ele vai em ondas. Então tem tempo para o personagem se desenvolver, sabe? E para as ideias e para os conflitos se organizarem ali dentro de uma hora, mais ou menos, 45 minutos ou 1 hora. Só que num comercial, a história ela é curta e a informação tem que ser transmitida mais rapidamente, mas sem perder qualidade, sem perder emoção, sem perder a conexão à audiência. Eu acho que isso que talvez seja a grande diferença entre um formato longo, como filme ou TV, e um formato curto, que é um comercial. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho que é similar é que a jornada, ela está ali, sabe? A jornada do personagem, a jornada do filme, o desenvolvimento da ideia, tudo tem que estar ali. Então, eu fazia publicidade antes, sabe? Antes de entrar no mundo de TV e filme. Então, é uma coisa que já existe dentro de mim. Agora, eu tô só voltando a ela para poder fazer filmes que, na verdade, são mais a estética do que eu gosto de fazer, do que eu gosto de assistir e o que eu tenho feito recentemente. Que legal. E só mais uma questão sobre isso. Existe uma diferença, porque você provavelmente ficou alguns anos ali sem trabalhar com publicidade, focando só em TV. Fiquei. Existe alguma diferença entre o que você fazia antes e o que está sendo feito agora? Você sente que melhorou, tem mais investimento? Existe um storytelling maior hoje em dia com essa conexão com as produções audiovisuais, originais? Eu acho que eu acho que existe uma globalização do gosto e da estética. Eu acho que antes, quando eu estava fazendo mais publicidade, eu tava trabalhando, na verdade, entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu acho que a estética era um pouquinho mais, tinha uma diferença entre os dois lugares, sabe? A publicidade, a moda, o cinema, a TV, a arte, ela tá bem global, sabe? Acho que as pessoas, elas têm acesso a tudo, né? Não só temos acesso a tudo, mas eu acho que porque as pessoas assistem as mesmas coisas, sabe? E as coisas viralizam de uma maneira onde todo mundo tem acesso, a estética agora acho que talvez ela seja um pouco mais, ela tá sendo mais abraçada. E eu acho, pelo sucesso de TV Premium e de cinema, que ainda, mesmo com todos os TikToks e YouTubes da vida, ainda tá alcançando o coração das pessoas. Eu acho que isso tá levando a estética de cinema mesmo, a ela ter um espaço. Ela tem um espaço e as pessoas gostam e querem. E eu acho que agora a gente pode ter um pouco menos medo, na verdade, de apresentar imagens que são mais cinematográficas ou mais, talvez às vezes, escuras ou mais complexas. Sim. Hoje você mora em Los Angeles, né? Então acho que você pode ajudar a gente a trazer luz a 2 pontos que a gente fala muito aqui no podcast. A gente ouve muito falar, pode até falar se é exagero ou não, que tá meio que um êxodo do talento da Califórnia indo para outros lugares, porque a Califórnia tá muito difícil de filmar, o imposto é muito alto. Aí a gente vê muito falar, os sets em Los Angeles estão tudo vazio. Eu queria sua perspectiva para ver se isso é verdade e amarrar também com o fato de você falou que acabou de filmar, mas filmou uma série lá em Londres na Inglaterra do Visão e realmente a Inglaterra tá com incentivo fiscal muito bom, né? Parece que eles têm lá um rebate de 40%, alguma coisa assim, do orçamento total. Então, traz luz pra gente nessas duas situações. Como é que o que tá acontecendo na Califórnia e o quão bom é realmente filmar na Inglaterra com esses incentivos? Esse êxodo para fora da Califórnia, ele existe há muito tempo. Já não é de agora. A gente tá falando sobre isso agora. Eu acho que tá mais claro para todo mundo, porque existe um movimento que foi criado por uma amiga minha chamado Stay in LA, que é para trazer atenção depois dos incêndios, né? Sim. Que tem muitas pessoas que trabalham na indústria que estão sofrendo, que perderam casas, que não tem mais trabalho e que é um momento urgente, na verdade, na Califórnia. Mas faz
muito tempo, muitos anos que o estado de Georgia, Atlanta é a capital, tem um incentivo há muitos anos. Então, Marvel, por exemplo, filmava quase sempre em Atlanta, no estúdio chamado Trilith Studios. Só que há alguns anos, a Irlanda, a Inglaterra, até a Romênia, a Austrália, eu filmei na Austrália agora essa série de Godzilla Monarch. Ah, você fez Godzilla Monarch também? A segunda temporada ou a primeira? A segunda. Ah, que legal. Eu entrevistei a galera da primeira temporada. Ah, é? Vieram pro Brasil na Comic Con, pessoal super gente boa. Eles são muito legais. Todo mundo maravilhoso. O Chris Black, essa galera toda, o Matt Fraction. Tava os principais estavam aqui. A Ana Sawai. A Ana Sawai, coitada, ela tinha acabado de chegar do Japão. Ela tava virada no Jiraiya, jet lag, ela tava lá dando entrevista. Super boazinha. E ela não tinha estourado ainda por causa do Shogun que ela fez, ganhou o Emmy, então ela tava naquele momento. Ela ganhou todos os prêmios. Merecidíssimo, assim. De Critics' Choice, a SAG. Sim, ela fez a limpa na temporada. Foi lindo. É uma querida. Todos esses outros países, estados, na verdade, porque quando começou a sair de Los Angeles, foi pra lógico, Canadá também, Vancouver e Toronto, até Winnipeg, Nova Scotia. Eles têm uns programas de rebate muito bons e muito fortes há muito tempo. Então acho que até X-Files não foi filmado nos Estados Unidos. Então essa tendência de não filmar nos Estados Unidos e não filmar na Califórnia existe há muito tempo. E isso eu acho que é uma coisa que é só agora o governo da Califórnia, o governador, o Gavin Newsom, está começando a trabalhar por dentro mesmo. Sim. Porque, sim, é super legal. Eu adoro filmar em lugares diferentes. Acho que filmar em Londres, Londres o filme... O cinema também começou ali, né? Filmar em Pinewood Studios, onde filmou todos os Bonds, James Bonds. Sim. É muito especial, mas o problema é que a indústria, ela... É como se a indústria meio que abandonou a Califórnia. E a Califórnia é onde tudo começou. Então, os estúdios estão... Vários estúdios vazios, muita gente não filmando. Mas já existe uma comunidade muito grande de cineastas em Atlanta por conta que Atlanta teve um boom acho que talvez uns 20 anos atrás. Então, eu acho que a Califórnia está sofrendo. Eu filmei Paradise ano passado em LA. Eu filmei só duas... Nos últimos 7 anos, eu filmei 2 vezes em Los Angeles. Caramba! Eu filmei a primeira série que eu dirigi, que é Vida, e em 2018 e filmei Paradise ano passado. Paradise, inclusive, é um grande sucesso aqui no Brasil. A galera... Você dirigiu os episódios 3 e 4, né? Não é isso? Que exatamente ali tem um assassinato do... Cara, esse é um dos meus favoritos. Foi muito bom esse episódio. Foi muito legal. E tá no Emmy também, Paradise tá indo bem. Pô, que legal. Pô, que bom. Mas por exemplo... pra contar histórias, né? Inside baseball, como a gente fala. Paradise, a gente filmou na Califórnia, mas existem pré-requisitos que meio que controlam o formato da produção. Então, se a gente recebe o tax credit da Califórnia, você tem que filmar fora de Los Angeles, fora do que eles chamam da zona. Ué, mas a ideia não é voltar pra lá? Mas filmar, mas é também trazer, incentivar a indústria da Califórnia, não só de Los Angeles. Senão tá ignorando o resto de Se você não filmar fora de Los Angeles, que é a zona de 30 milhas, mais ou menos, acaba que o resto da Califórnia não está sendo incentivado. Porque toda a ideia do rebate, de trazer esse tax credit, é para poder incentivar a economia. Porque o cinema realmente incentiva muito, né? Uma equipe de 200 pessoas, mais ou menos, incluindo os motoristas. Aí você pensa na pós, uma série como Monarch, ou mesmo Vandinha, todas as séries que tem muito VFX, são centenas a mais de pessoas que estão trabalhando. Sim, então, realmente, por isso que é uma indústria, né? Porque eu acho que... Às vezes a gente esquece disso, né? Eu mesma, caminhando, chegando no set, chegando no estúdio, depois caminhando do trailer até o soundstage, eu me toco muito, né? Que você vai vendo. Tem muita gente trabalhando. Sim. Que essa é a parte que eu acho muito importante, muito especial, é muito mágica, na verdade, porque é colaborativo mesmo. E a gente filmou, então Paradise foram 10 ou 11 diárias por episódio, mais ou menos. Isso que eu ia perguntar, quantas diárias cada episódio? Isso é um padrão? Não, depende. Tem um mínimo. O sindicato o DGA, que é o Directors Guild of America, que é o sindicato de diretores assistentes de direção,
production managers, production coordinators, porque não é só para os diretores, é toda a equipe de direção que a gente fala. A equipe de direção inclui os assistentes de direção, que não são só um, é o primeiro assistente, segundo assistente, segundo assistente, terceiro assistente, são muitos. O sindicato, ele requer no mínimo de 8 diárias. Mas eu acho que... Por episódio. Sim, mas eu imagino que isso é meio que um mínimo necessário, né? Eu lembro que... Muito necessário. Eu lembro que na época de Smallville, eu tinha lido uma entrevista que cada episódio eram 10 dias, né? Então naquela época eu já fazia... Se bem que a TV aberta, talvez os episódios são mais longos, mas 8 no mínimo me parece bem justo, né? Na verdade é bem difícil. Eu fiz uma série chamada Brand New Cherry Flavor, que... era bem baixo orçamento. Na verdade, é uma série que é uma série bem cult, bem underground. Ninguém entende como que ela foi parar na Netflix. Como que Netflix deu o green light mesmo pra essa série, porque ela é mais body horror. Como fala isso? É horror corporal. Horror corporal, né? É uma série de horror ou terror? Horror. Horror é mais certo. É mais certo? Terror é gíria, mas pegou. Não sabia. É uma série de horror corporal que é bem estranha mesmo e bem ousada em vários sentidos. E essa série foi filmada em 7 diárias por episódio, com acho que 1 ou 2 diárias em Los Angeles, porque a gente filmou em Vancouver, mas se passa em Los Angeles nos anos 90. E essa série foi Foi apertado. Foi difícil. Tá doido. Aprendi muito. E essa foi minha 3ª ou 4ª série. Caramba. Então, realmente foi... E com vários efeitos, né? Efeitos de maquiagem, efeitos de special effects, makeup effects, VFX. E uma atuação bem desafiadora pra atriz principal. Imagina. Desculpa, eu vi no seu Instagram que você dirigiu já uma das novas séries mais aguardadas do ano, que é a nova série do Vince Gilligan. Pra Apple TV Plus, como é que chama? Pluribus, eu nem lembrava o nome. Que legal! Pô, essa série, a galera tá babando pra assistir. Eu tô enlouquecida. Só por a nova série do mesmo criador de Breaking Bad. Não, e com a Rhea Seehorn ainda, que eu sou completamente apaixonada por ela. Conte-nos um pouquinho sobre isso, por favor. Preciso saber. O que você puder. Assinei o NDA. Então, essa série, o Vince Gilligan, ele trabalha em Albuquerque, New Mexico, há 14 anos. Ele fez a base dele lá, desde Breaking Bad. Ele começou a fazer Breaking Bad. Ele, na verdade, ele não queria dirigir... Na verdade, o Vince Gilligan, ele queria filmar Breaking Bad em Los Angeles, mas o estúdio falou, você tem o dobro do tempo por episódio se você filmar em Albuquerque. Nossa. Quer dizer, o dinheiro estica, né? Ele vai dar muito mais em termos de valor de produção. Sim. Então... E a Sony, né? O estúdio que ele fez... É o Sony. E ainda é a Sony, na verdade. Ainda é, né? É Sony com a Apple. A Apple é a distribuidora, né? Network. E então o Vince vem do mundo de X-Files, né? Antes de Breaking Bad. Sim. Então, eu acho que de uma certa forma ele tá meio que voltando ao mundo de X-Files, mas de uma maneira bem New Mexico. Que legal! Combina. Sim. Não, e tem tudo a ver. E a Ray é um personagem incrível, bem diferente do personagem dela de Better Call Saul. E... é uma história que acho que vai quebrar todas as caixinhas. Que ótimo. Ninguém espera, mas o meu episódio se passa em Las Vegas. Começa em Albuquerque, mas termina em Vegas. E é difícil falar muito, mas assim, ele tá tocando em vários conceitos que eu acho que são pertinentes ao mundo hoje em dia, mas também ele desafia as nossas... ideias. Nossa, eu tô ansiosa. Eu já tava ansiosa Cara, antes, eu espero que você agora. consiga fazer com que a Rhea seja redimida e ela seja indicada ao Emmy. Porque que ela ganhe um Emmy. Que ela ganhe, porque olha, Better Call Saul, ela não ter vencido o Emmy já é uma loucura. Então eu espero que agora ela consiga, sabe? Eu acho que sim, porque o personagem dela não só é diferente dela mesmo, mas eu acho que ela arrebenta, porque o personagem, ela precisa ir além do normal. E o mundo está num estado crítico na série. Não só na vida real, mas na série também. Muito bom. Não, eu queria te perguntar, voltando um pouco, sobre as diferenças. Você gravou agora aí no Brasil, você tem algum outro projeto que você já fez aqui no Brasil também? Que você trabalhou dirigindo aqui? Muitos. Conta um pouquinho mais sobre as diferenças entre trabalhar lá e trabalhar aqui. Existem diferenças? É parecido? Como é a estrutura? Não sei, assim. Pra mim é interessante porque eu comecei a filmar no Brasil em 2008.
Faz tempo. Eu fiz um curta-metragem chamado Quase Todo Dia, que estreou no Tribeca Film Festival. Foi o começo das pessoas me chamarem de diretora, sabe? Eu já era diretora desde os 17 anos, mas foi quando ficou Virou oficial. profissão. Ficou oficial, né? Tá, Tribeca. Você se formou no NYU com 17 anos? Não, eu fiz filme antes disso. Eu fiz um curso, né, no NYU quando eu tinha 17 anos. Legal. E quando foi primeira vez que eu peguei uma câmera de vídeo e comecei a filmar eu mesma, eu fiz 3 curtas nesse programa e eu tinha 17. E depois disso foi quando eu me toquei que não era porque eu fazia teatro, né? Eu era atriz, eu estudei numa high school. Meio famosa, meio respeitada, porque o Timothée Chalamet agora, né? Famosíssimo, mas naquela época era o Al Pacino, que era a nossa North Star. Isso em Nova York. Chamado LaGuardia, que tem aquele filme Fame. Ai, sim! Então, Fame foi baseado na escola. Que demais! Eu fiz ESL no LaGuardia Community College. Eu acho que não é isso, não é isso. Mas eu tava ali perto. É outro eu LaGuardia. Tava ali perto, mas eu estudei inglês lá. Mas é que o LaGuardia foi o prefeito de Nova York, né? Foi a ideia dele em 1930 e poucos de abrir uma escola de artes. Que demais. Então eles juntaram a Music and Art, que era uma escola, com a Performing Arts, que é a Fame. E juntaram num prédio especial, então assim, desde muito tempo eu sabia. Meu pai fazia filmes, então eu tinha essa inspiração já, essa ideia que era possível ser cineasta, sabe? E perdi a pergunta, mas não, as diferenças. Então, eu acho que, assim, quando eu comecei a filmar no Brasil, existia um pouquinho mais de uma diferença. Mas quando eu filmei meu curta, eu filmei em Super 16, eu filmei em película. Então, e eu era super nova nisso, né? Eu não entendia produção tão bem. Tipo, chamar quem pra fazer esse filme comigo. Só tinha essa vontade de fazer um filme que foi um filme depois de eu terminar, depois de eu sair da NYU, terminar a NYU. Então eu fui seguindo a minha vontade, na verdade, e comecei a conhecer cineastas no Brasil, e aí depois o filme foi para o Festival do Rio e para a Mostra de São Paulo, então aí realmente eu comecei a entrar na comunidade. E nos últimos 7 anos eu filmei a última coisa que eu fiz no Brasil foi um filme para o Google em 2017. Na Amazônia. Então, essa foi a última experiência. Então, em 8 anos, eu filmei em vários países. Foram, sei lá, 8 países. Foram muitas experiências diferentes. E todo projeto, para mim, é como se fosse um bootcamp. Porque a equipe é diferente, a história é diferente, a câmera é diferente, as lentes são diferentes. Tudo acaba sendo um pouco... Então, você tem que se entender como artista, como diretora, como profissional dentro dessa nova estrutura. E eu acho que é uma coisa que eu... Não sei se... Ninguém te ensina isso na Universidade de Cinema, sabe? Eles não falam sobre isso, sobre essa parte prática, o dia a dia. E então acho que naquela época era um pouco diferente, acho que a estética também era diferente, mas hoje em dia eu acho igual, assim, sabe? Em termos dos profissionais, do nível de capacidade, de qualidade de trabalho, de valor de produção, tudo pra mim é bem parecido. Lógico que tem alguns equipamentos que a gente, se precisar do equipamento, tem que pensar antes, planejar antes e né, pedir de outro lugar. Mas, no geral, eu acho não só parecido, mas eu prefiro filmar aqui. Legal. Tem o calor do brasileiro, saborzinho, né? O saborzinho e eu acho que também a colaboração, sabe? De trabalhar com pessoas que não estão só pensando naquilo. O que eu sinto, às vezes, filmando TV, é que quando eu tô dirigindo TV, episódio de TV, eu tô assistindo filme, cinema. Hoje em dia tá muito assim, né? Eu assisto cinema pra quando eu for dirigir um episódio, as minhas ideias de planos, de ângulos, de movimento de câmera, pra não ficar copiando e colando, mesmo que seja inconsciente, o que eu assisti numa série anteontem. Então, pra mim, eu prefiro assistir filmes dos anos 70 e um pouco mais profundo na pesquisa pra não ficar, sei lá, vomitando, sabe? Regurgitando o que eu mesma estou absorvendo intelectualmente. Então, eu tento mais e mais. Então, a diferença que eu acho que os profissionais com quem eu trabalhei no Brasil, seja a Nidia Aranha, que foi a diretora de arte, ou a Sabrina Duarte, a diretora de segunda unidade, o Diego Rosenblatt, que fotografou o comercial, todos nós, as nossas referências não são só
comerciais, sabe? Eu acho que é isso. Pra mim, as referências sendo múltiplas, o trabalho fica muito mais complexo, muito mais interessante. Claro. Então, é uma coisa que eu trago que eu acho que, às vezes, no mundo da TV, mesmo internacional, as pessoas não estão necessariamente, porque todo mundo está muito ocupado. As pessoas, os profissionais, eles trabalham, sei lá, 250 dias por ano. Eles realmente trabalham muito. Tipo, um operador de câmera que faz muita TV, eles acabam uma coisa depois da outra. Então, não tem nem tempo. Porque você trabalha uma diária longa, vai para casa, janta, né? Você acaba tendo, sua vida acaba sendo consumida pelo trabalho. Sim. Que é uma coisa muito legal, se você está Sim. trabalhando sem parar, mas também, ao mesmo tempo, difícil. Mas é o que a gente fala, eu tenho falado muito sobre isso, que quando o seu hobby vira seu trabalho, você perde um hobby, né? Você não... É isso, assim, que dizem, trabalhe com o que você ama e você nunca vai trabalhar um dia na sua vida. Não, trabalhe com o que você ama e você vai trabalhar todos os dias, ad eterno, para todo sempre. Total. Não é? Eu acho que tem um pouco disso também. As pessoas veem esse glamour na indústria. E sim, é muito legal, é muito gostoso você trabalhar e ter acesso a isso e poder produzir coisas que outras pessoas vão ver e vão se inspirar naquilo de uma maneira, enfim, muito bizarra. Isso acaba acontecendo aqui com a gente também, nesse podcast. A gente recebe muita mensagem de gente que fala, adoro o programa, tal, não sei o quê. Só que é isso, assim, a gente é ser humano também, sabe? A gente acorda com dor de cabeça, às vezes tem algum problema na nossa vida pessoal que a gente precisa resolver. E é muito doido a gente colocar isso em perspectiva aí. Super. E ter essa diferenciação, né? Eu sou super grata e ciente do lugar onde eu estou e aonde eu estou indo. Mas eu acho que uma coisa que ninguém pensa mesmo é a montanha de trabalho, sabe? Que vem com aceitar dirigir um projeto. E o glamour... Para os atores também, as pessoas acham que tem glamour para os atores, mas corta para a Jenna Ortega num campo na Romênia, 2 da manhã, gelada, deitada numa grama molhada, sabe? Então, assim, tem essas coisas que, lógico, tem todo um cuidado especialmente com os atores, né? Em termos de saúde, Sim. de estética. Até porque sem eles não filma, né? Sem eles não existe, né? Sem eles é um cenário. Exato. Ou uma locação. Mas o que a gente... Acho que pela necessidade de filmar muita coisa em pouco tempo, porque mesmo com Wandinha, eu tinha 12 diárias por episódio. Episódios muito complexos, com atores super incríveis que merecem mais takes, né? Precisa de mais do que 3 tomadas. Merecem e querem, na verdade, mais tomadas. Com VFX, Special Effects, Makeup Effects, com uma mão, sabe? Uma mãozinha. Nunca é tempo suficiente. Então, a gente está sempre tentando não só transmutar e esticar o tempo e conseguir realmente mudar o nosso conceito de tempo para poder filmar mais e ser muito estratégico, mas acaba sendo que nunca tem tempo suficiente. Então, por isso... A gente filma, se eu tenho 10 horas para aquela diária, porque quando a gente filma fora, quando filma na Europa, UK, Londres e Europa, o estilo, na verdade, a estrutura do dia ela é diferente. Então, seria 10 horas contínuas. Quase sempre a gente filma 10 continuous hours. Meu Deus. Que quer dizer, a gente não para pra almoçar. Né? Não conta almoço? Não para pra almoçar. A gente filma direto. Meu Deus. Mas, lógico, tem almoço. Sempre tem comida. Uma coisa que não se falta num set de filmagem é comida. Craft service tá lá. Catering. Especialmente nos Estados Unidos. Na Europa já muda um pouquinho, mas eu acho que o estilo americano ele tá influenciando bastante. Então, o que acontece é que a gente filma direto. As pessoas que podem parar vão parando, né? Vão revisando. Tá. Mas eu... Estou sempre em frente ao monitor, com o monitor na minha frente. Nos Estados Unidos isso não é tão legal, literalmente legal, em termos dos sindicatos e dos contratos. Então a gente filma 12 horas normalmente, com 1 hora de almoço, ou meia hora de almoço, que é o estilo Marvel. Nossa, é corrido, né? Super. Só que isso acaba sendo, tipo, eu chego no set 45 minutos antes do começo do dia, do call time, e fico 12 horas. Aí, normalmente, o estúdio é
45 minutos da minha casa, então acaba que vira uma diária de 16 horas. Sim, nossa, dia então, eterno. Isso é normal, então, mas pelo menos na Europa eles têm um pouco mais desse equilíbrio de vida e trabalho, então são 10 horas normalmente. Na Austrália também a gente estava filmando assim. E, na verdade, acho que a equipe gosta. Muitas pessoas da equipe gostam. Tem alguns atores que não gostam, aí a gente meio que adapta. Mas é isso, assim, acho que o glamour, ele tá, assim, no red carpet, ele tá, né? Tá depois. Depois, após vira e olha glamourosa. Lá também, porque se arrumar pra ir pra um evento, é outro evento de 4 horas antes do evento de 6 horas, sabe? Com certeza, imagina. E os desconfortos, né? Mas assim, mesmo assim, a gente tá fazendo o que a gente gosta, né? Então tem esse lance que eu acho que às vezes as pessoas esquecem, sabe? Tem até um termo nos Estados Unidos que chama Journeyman Director, que é a pessoa que é o diretor que vai, ou a diretora, que vai de um projeto pro outro, pro outro, pro outro, e de repente tudo que ela faz é dirigir TV. Então eu estou no processo de não ser uma Journeyman Director. Entendi. Você entra numa roda ali e vai que vai, né? E eu acho que nisso as pessoas perdem a inspiração, perdem a dedicação, e estão só fazendo um trabalho, sabe? Em vez de estar lá buscando tudo, né, a força interna, todo o amor, toda a paixão, toda a inspiração para poder fazer o melhor trabalho possível, não só com o melhor valor de produção, mas com o melhor, sei lá, conteúdo emocional também, sabe? Eu acho que às vezes a gente esquece disso. Fica uma coisa meio industrializada, né? Máquina. Tirando da frente, né? Porque TV é máquina, né? Sim. A razão que dirigir TV é tão legal também é porque eu tenho um cronograma, eu sei que eu vou filmar, não tem chance de andar, pouquíssima chance de andar. Às vezes a chance de andar, como aconteceu com Monarch, é porque os roteiros não estavam prontos, sabe? Às vezes rola isso, porque os roteiros eles estão sendo escritos, roteirizados enquanto a gente começa a filmar. Nem sempre. Com a série do Vince Gilligan, não. Os roteiros estavam 100% prontos. É o homem, né? É o cara, ele sentou ali pra escrever, vai ser coisa boa. Então, mas acontece isso. Então, sempre tem essa questão. Mas é muito legal que poder ter certeza que nesse dia eu vou estar rodando. Um longa-metragem, como aconteceu há pouco tempo com o filme do Todd Haynes, que o Joaquin Phoenix, ele cancelou a filmagem, ele saiu do filme 3 semanas antes. Cara, e o filme desabou. Mesmo sendo Todd Haynes, um diretor muito respeitado, indicado ao Oscar, mesmo assim, os financiadores, eles não... Pularam fora. Eles não aceitaram porque eles queriam o Joaquin Phoenix no filme. Então, sempre tem essa questão, né? Ó, pra acabar, você já fez perguntinha final? Eu só tenho mais uma pergunta. Eu tenho uma pergunta fútil. Deixa eu fazer a minha fútil. Deixa eu fazer a minha, que é importante. Terminar primeiro. com a fútil? Não, vai terminar, é óbvio. Termina com a importante. Não, terminar com a fútil é mais legal. Tá bom, que aí termina aqui, ó, leve, divertido, Tá bom. alegre, entendeu? Eu queria entender que a gente sempre fala muito sobre o papel do showrunner dentro da série de TV. Que a gente acha que cria uma unidade pra esse projeto que potencialmente vai ter um longo prazo. A gente tem séries que tem 20 e tantas temporadas que estão no ar até hoje. E o papel do showrunner é exatamente criar essa unidade que vai continuar ali dentro. Eu queria entender um pouco do seu lado também, na sua visão de diretora, dentro de séries de TV especificamente, como é o seu trabalho com o showrunner ou a showrunner da série? Como você entra ali dentro e traz as suas visões, mesmo esse mundo que já existe em alguns casos ali, que já existe dentro da cabeça de alguém, mas que você precisa dar a sua visão ali dentro, sabe? Em termos da dinâmica com o showrunner, já trabalhei em todas as possíveis versões disso. Já trabalhei em séries onde o showrunner era verde, era green. Novato. Primeira série. Já fiz uma série, Wandinha, com um showrunner super... tipo, popstar do negócio, né? Sim. Os caras super experientes e que fizeram séries que foram hits 20 anos atrás, né? Só que... então, assim, eu acho que em termos de showrunners, depende muito. Porque depende do fato que, às vezes, o showrunner precisa estar roteirizando. E eles estão na sala de roteiro ainda. Mesmo como nessa série da Marvel, os roteiristas estavam em Londres. Então, eles estavam roteirizando enquanto a gente estava filmando. Então, depende. Eu acho que depende do nível de experiência, do processo da série. Eu tenho feito quase sempre primeira temporada de série. E nesse caso que eu fiz agora, Monarch, segunda temporada, mas um dos showrunners foi embora. Então sempre tem isso. Com o Vince Gilligan eu entendi a melhor versão
dessa dinâmica legal, entre que diretor legal e showrunner. Porque acho que foi a primeira vez que eu entendi mesmo que dentro da cabeça de uma pessoa, ele tinha a visão do que essa série deve ser, precisa ser. E ainda pode ser, e onde tem o espaço para o diretor chegar e criar. Ele me falou, o seu trabalho é fazer tudo que tá na página ficar melhor. Legal. Então ele me impulsionou, na verdade. Ele me empurrou pra fazer mais. Ele te dá uma certa liberdade criativa em cima daquilo que já tá criado. Sim, mesmo em Wandinha, tinha poucas regras em termos de estética. Era simetria e blocking, estilo proscenium staging. Então, assim, não tinha muitas regras. Aí os showrunners chegaram pra mim e falaram, pô, você podia mover a câmera um pouquinho mais. Na verdade, criticando um pouquinho do que o Tim Burton tava fazendo, porque a visão tá na cabeça deles, né? A série foi criada por eles. Sim. O Tim Burton chegou depois dos roteiros estarem escritos, pelo menos os primeiros alguns. Tá. Eu acho que é difícil entender o que o showrunner faz, porque os melhores showrunners são não só roteiristas, mas eles são diretores também. E não são muitos que são isso, hoje em dia. O Vince Gilligan O Vince, ele é um dos melhores. Toda série que o Vince fez, ele dirigiu o piloto e vários episódios. O Peter Gould tá com ele nesse também, não? Não. E no Better Call Saul, ele dirigiu muitos episódios, mas ele não era o showrunner. Então, assim, o showrunner... Às vezes os showrunners não estão nem presentes. Sim. Eu fiz uma série que filmou em Chicago chamada The Chi, onde a minha posição era Producing Director, que é meio direção geral, só que é mais complexo. Mas os showrunners não estavam lá. Então, as pessoas achavam que eu era showrunner. Então, isso aí e também complica, porque eu não roteirizei. Então, se os atores têm um problema com o roteiro, eles vão chegar pra mim achando que eu fiz alguma merda. Mas não é a minha merda. Então, assim, acho que às vezes, quando os roteiros... Mas também é a sua responsabilidade apagar aquele fogo, no final das contas. Super. E porque eu tava produzindo a série. Sim. Só que, às vezes, é uma coisa também de entender como melhorar um roteiro. Porque nem sempre os roteiros são tão bons. Isso é uma verdade, assim, porque os roteiros são, às vezes, roteirizados muito rapidamente. Não tem tempo pra digerir e ter um pouco de, sei lá, um espaço pra amadurecer, na verdade. Acho que é isso. Então, quando o roteiro chega pra mim, eu tô dirigindo pensando na pós. Eu sou uma pessoa... Eu montava, né? Então tenho uma visão de montadora na minha direção. Eu tô sempre pensando em como a transição entre uma cena para outra vai acontecer e quais são os pedaços visuais que eu preciso para conectar. Os montadores te amam, então. Sim, eu amo eles também. E elas. Mas isso é uma coisa que eu acho que não é falado o suficiente, porque quando a gente tá sem tempo no set, a primeira coisa que cai são os planos especiais. Te chama eles de special shots. Eu tento nem usar essa palavra porque eu acho que special shots quer dizer que os outros planos não são especiais. E todo plano é especial. Se é um close de um ator falando, é especial. Mas eu acho que os special shots é o que faz o filme ficar com cara, não cara de TV. Sim. Porque o jeito por isso que eu falo que eu assisto cinema para dirigir TV. Porque eu acho que, às vezes, a estética da TV antiga, da TV aberta, do sitcom, ele é bem safe, né? Muito. Tem uma coisa meio... garantido, né? É meio garantido, já foi feito por 40 anos, só que eu tento ir um pouco além disso, sabe? Quebrar a estética de TV e realmente trazer um cinema que eu gosto, que eu sei que as pessoas assistem, sabe? Sem medo. Sempre falo isso pra operador de câmera, pra fotógrafo, para diretor de fotografia, sempre falo, não, um close mais close, vai sem medo. É para tirar um pouco dessas... Legal. Porque a gente acaba ficando algemado, né? A gente se algema também. Com medo. Não, pra encerrar, minha pergunta fútil é o seguinte. Você falou de todas as séries que você participou, então você já fez séries pra Netflix, pra Apple TV Plus, pra Disney, deixar aí do Showtime, né, que é da Paramount. Então você já trabalhou com quase todos os estúdios, quase todos os principais streams. Eu quero saber quem é o mais mão aberta. Quem tem aquela verba que rasga e você fala, esse eu vou ter a melhor hospedagem, a melhor comida, não vão ficar chorando diário, mais não vão tempo. ter a melhor equipe. Quem que você fala, oba, esse tá rasgando. Make it rain. Uma ótima pergunta. Mas olha só, acho que depende da época. Porque quando eu filmei com a Amazon Studios nos Estados Unidos, a gente filmou em Texas, uma série chamada Panic, que foi o primeiro finale que eu dirigi. Que é toda uma coisa, pois né? Conclusão. O piloto é importante, mas o finale também é super importante. E nessa época foi
um tempo bom pra Amazon, sabe? Aonde eles estavam fazendo a primeira série de Young Adult, né? De jovens. E eles estavam colocando realmente colocando muita grana. Mas isso vai mudando, porque depende, porque os chefes mudam e as estratégias mudam e o modelo de business muda. E isso vai... E não só o dinheiro que eles estão querendo gastar, mas também... a confiança que eles têm na audiência, sabe? E também no tanto que eles estão dependendo dos algoritmos, porque isso também é uma questão. Porque como que eles estão decidindo o que eles vão produzir? Sim. Porque hoje em dia existe uma crise nos Estados Unidos, na indústria, em Hollywood. Porque agora, acho que 60% do que estava sendo produzido está sendo feito. Então, assim, caiu 40%. Então, isso está causando que todos os streamers e todos os network studios, todo mundo está, acho que, reavaliando para tentar entender o que vai tocar as audiências. Mas é uma coisa que eu acho que é quase impossível Muito decidir. difícil. Porque quem diria que Severance teria esse impacto, O sabe? Bebê Rena, que foi um boom global, assim. Quem diria que uma série pequena Que de não teve marketing nenhum. um cara que nunca tinha escrito uma série, nem atuado numa série. Ele é foda, maravilhoso. E olha a confiança que Netflix, acho que é Netflix UK, na verdade, né? Teve no mundo, né? De poder falar coisas tão brutais, né? E tão desafiadoras e ter um impacto tão forte, né? De ganhar tantos Emmys e de... Realmente. Por quê? Porque pegou no zeitgeist, né? Pegou num momento onde as pessoas realmente estavam passando por coisas similares e se vendo nele, né? Então, eu acho que é isso. Que é a parte que o AI não vai ter a capacidade. Mas eu acho que, assim... Marvel, lógico, eles têm um estúdio grande em termos de ideias, né, e de produtos, mas eles é um grupo de pessoas, é um grupo pequeno de pessoas. Sim. Então eles apostam bastante. E ainda não trabalhei com HBO, então vamos ver. Vem aí. acho que eles são HBO único. Que legal. As verbas das séries da Marvel é de 250 milhões pra cima cada temporada, né? Então eles botam Apple também tá orçamentos de investindo filme nas temporadas, né? Sim, total. É isso? Temos? É isso, temos. Gandia, muito obrigado. obrigada pelo Valeu. seu tempo aqui. Por favor, volte quando você quiser favor. bater um papo aqui Portas com a gente. Vamos Estamos conectar. com as portas abertas. Depois a gente fala sobre Plurbus, quando eu puder falar coisas Sim. sobre... Nossa, por favor. Cara, eu tô babando por nessa favor. série. Eu também. Puta vida. E ela veio meio sorrateira aqui, assim, de repente. cara, do pá! nada. Eu, eita, que isso, cara? Mas a internet Reddit tá bem curioso há um tempo. Você acompanha as fofoquinhas de Reddit? essas Não, eu sou péssima, não leio nem comentários. coisas? Mas te falaram. Mas me falaram porque... Mas quando eu filmei The Witcher também foi assim, né? Porque eu postei um dia uma foto de um Technocrane, de uma grua. E eu nem me toquei, que tava lá o Henry Cavill atrás, de The Witcher. Eu entrevistei ele e agora eu não vou lembrar que acho que é a showrunner, uma loira. Eu esqueci o nome dela agora. A Lauren? Ela tinha 3 nomes, eu lembro disso. É que faz muito tempo. Lauren... Ela tinha 3 nomes. Mas eu entrevistei eles dois numa CCXP aqui também, foi muito, muito legal. Pra The Witcher. Pro The Witcher. Foi. Agora... Vai mudar. Tudo se muda. Tudo muda. Vai mudar. Tudo muda. Mas enfim, muito obrigada pelo seu tempo aqui. Muito Tem obrigada. alguma outra coisa, algum recado, algum projeto que você quer divulgar pro pessoal que tá assistindo a gente, pros tagarellers? Ou aquela a série que a cineasta fala, vocês têm que assistir essa série porque ela é muito boa. Não, uma série que não é minha, pode O que ser? você quiser. Qualquer coisa, The qualquer coisa. Curse. The Curse. The Curse, Showtime. Showtime. Nathan Fielder, Benny Safdie, com Emma Stone. Eu vi. Eu sei que série que é essa, eu não série vi é muito ainda. louca. Eu vi. Eu não vi ainda, eu tô Eu vi. doida pra Eu acho assistir. que é uma das séries mais complexas, estranhas, mas realmente bold, Sim, ousada. ousadas. A série mais ousada, acho que dos últimos tempos, não só na crítica à sociedade, mas também em quebrar o gênero, né? Porque são vários gêneros dentro daquele São gênero. mesmo. Cara, o verdade. Nathan Fielder tá chegando aí com o pé Cara, na porta, esse né? rehearsal Ele tá- também é dele super É, ousado. exatamente. Ele tá vindo aí com uns projetos muito fortes. E ele assim. não só atua, mas dirige, roteiriza, né? Exato. Então, assim, acho Não, que... e doidinho de pedra, mas é muito bom isso, assim, sabe? não, Pensa muito fora da caixinha, eu gosto e eu acho que sensacional. é interessante porque na Showtime não tem tanto alcance mais,
né? Mas é uma série que realmente acho que merece ser assistida porque ela reestrutura o que pode ser uma série, sabe? E jornada de personagens também. Que eu acho muito, muito interessante. Mas... Não sei, eu tenho os filmes... Eu agora estou em desenvolvimento com 4 longas no Brasil. No Brasil, que legal. Que legal. Eu tô com uns 9 em todo. Mas no Brasil tem uns projetos muito especiais. Vão vender a casa em Los Angeles, vão comprar apartamento em São Paulo. Não, mas fazendo do nosso jeito mesmo, sabe? Massa. E filmes independentes, um deles talvez com estúdio. E projetos muito legais que eu acho que as pessoas vão gostar, que tem a ver com o meu trabalho em TV, mas é um pulo, com certeza. Volta aqui pra falar com a gente quando for pra lançar. Sim, a gente vai anunciar um em breve, então. Ai, que tudo! Alô, Silvia Fu. Série da HBO Brasil aqui, por favor. Bora! Bom, obrigada, Valeu. Gândia. E volte Obrigada, sempre, por favor. Valeu, muito obrigada.